Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar conosco mais uma vez, neste tempo que nos joga dentro da grande festa pascal. Quero abraçar você e agradecer você que nos assiste, nos escuta pela TV Candidez, pela TVI, pela TV Evangelizar, pela TV Horizonte, pela Rádio Dive FM, pela Rádio Gospa Mira, pela Rádio Liberdade de Nova Serrana. A vocês todos que nos assistem e nos escutam, desejo que a força, o poder da Páscoa do Senhor Jesus nos liberte a todos daquilo que nos escraviza e nos humilha. Mais uma vez, vamos beber da fonte do Evangelho de Lucas, onde vamos visitar com as mulheres o túmulo vazio. No coração deste tempo, vamos penetrar já de maneira superficial, mas importante, o tempo da Páscoa. E uma igreja em caminho, vamos usufruir das maravilhas que o Senhor nos permite celebrar neste tempo. Fique conosco. Obrigado pela sua audiência. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, chegamos às alegrias da Páscoa. Estamos vivendo neste final de semana a celebração do Tríduo Pascal, os 3 dias mais importantes da nossa fé, os dias que dão sentido, beleza, profundidade, transcendência à nossa experiência religiosa. Para estes 3 dias, nos preparamos com uma quaresma, 40 dias de conversão, 40 dias de iluminação, 40 dias de jejum, caridade e oração. É muito importante que nós tenhamos vivido esse caminho quaresmal como verdadeiro caminho de encontro com o Senhor, com a sua palavra, com o seu projeto. Quero convidar você, portanto, a beber mais uma vez da fonte preciosa da Sagrada Escritura neste grande e belo Tríduo Pascal, onde vamos viver o mistério do Senhor Jesus, que tendo nascido na carne, vivido entre nós, falado com autoridade, realizado sinais e milagres, agora no caminho para o seu mistério de morte e ressurreição, nos convida para ir com Ele. Convido você, portanto, a partilhar comigo o texto que a nossa liturgia vai nos apresentar na noite da grande e bela Vigília Pascal. O texto de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, mas eis que se apresentaram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Tomadas de medo, voltaram o rosto para o chão, mas eles disseram-lhes: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e no terceiro dia
ressuscite. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria de Tiago. Também as outras que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Estes, porém, acharam tudo o que relataram um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então, voltou para casa, admirado com o que acontecera. Meu irmão, minha irmã, este texto nós o ouviremos na mais bela das noites, como dizia Santo Agostinho, a noite da vigília pascal, neste sábado. E quero convidar você a viver intensamente estes 3 dias. A quinta da ceia, a sexta da paixão, o sábado da vigília da Páscoa. Estes 3 dias dão sentido à nossa fé. E naquela noite santa, este texto ilumina o nosso caminho e a nossa celebração. Aqui há elementos preciosos que nós podemos visitar, mesmo que brevemente. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Aqui, para cumprir um preceito e um costume, levar aromas que pudessem diminuir o impacto mal cheiroso da morte, como quem quer eliminar a morte a modo humano, preenchendo aquele espaço e preenchendo também o entorno do corpo do morto com os aromas que podiam expulsar o cheiro da morte. Bem de madrugada, mulheres que certamente amavam muito a Jesus, a ponto de enfrentarem a escuridão da noite e avançarem na direção do túmulo para prestarem já ao Senhor morto, na mentalidade delas, aquele serviço de amor que seria exatamente levar aromas para que a morte também pudesse, com esse pequeno gesto, ser derrotada, disfarçada. E este era o desejo, certamente, do coração daquelas mulheres. Mas o texto avança dizendo que a pedra do túmulo estava removida e não encontraram lá o corpo do Senhor, e que isto as deixa perplexas. O Senhor não está ali. A pedra fora removida. O corpo daquele seu amado, colocado ali há 3 dias, não está mais lá. Há uma perplexidade, há um susto, há uma incompreensão diante do mistério de um corpo morto que não está ali, de uma ausência que não se sabe ainda qual o sentido dela. Diante da morte, é esta a nossa reação primária: perplexidade, susto, impacto, choro, incompreensão. Aí, nesse lugar da morte, este é o túmulo, ou nós nos abrimos a Deus, ou a morte permanece incompreensível e absurda. O texto continua que então se apresentaram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, sinal de que esses 2 vinham do alto, do mundo celeste. E o coração delas se abre, portanto, com temor e reverência. O texto diz:
elas, tomadas de medo, voltam o rosto para o chão, como quem não quer contemplar aquele sinal de Deus, aquela manifestação celeste. Voltam-se para baixo em sinal de reverência e, digamos, aguardam a revelação de Deus sobre o acontecido. E aqueles 2 homens revelam então o que se passou naquele lugar. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Anunciam, portanto, a novidade posta agora sobre o corpo de Jesus. Não se trata de sumiço, não se trata de roubo, mas se trata sim de uma nova forma de estar presente. Ressuscitou. O túmulo vazio simboliza e inaugura uma nova forma de o Senhor estar presente. Ressuscitou, venceu a morte. A morte foi aniquilada. E aí, São Lucas tem um traço e um elemento bonito, que é exatamente esta palavra dos anjos que recordam aquilo que Jesus tinha dito. E aquele anúncio outrora feito pelo Senhor da sua paixão, morte e ressurreição, isto faz com que as mulheres acendam nos seus corações a certeza acerca daquilo que o Senhor disse. Lembraram-se das palavras de Jesus, como quem acende no coração delas a certeza interior de que o Senhor não mentiu, a certeza de que agora estão vendo com seus olhos aquilo que o próprio Jesus, o amado delas, tinha anunciado em outro tempo. E aí elas se tornam, portanto, as primeiras a ver o túmulo vazio, as primeiras a receber a revelação do alto, as primeiras a anunciar a novidade aos irmãos. E aí elas, Maria Madalena, Joana, Maria, e diz o texto, e outras mulheres contaram aos apóstolos. E contaram aos apóstolos como quem de fato fez a experiência da ressurreição que elas por primeiro puderam saborear. O texto avança e termina dizendo que Pedro levantou-se, foi ao túmulo correndo, olhou, viu apenas os lençóis, viu apenas a morte e voltou para casa, não propriamente incrédulo, mas admirado, no caminho da fé, porque no caminho da fé, segundo o Evangelho de Lucas, Pedro também, com os outros, vai poder saborear a presença do Senhor que aparece a eles e na palavra e na Eucaristia, explicando as Escrituras e comendo o pão, vai revelar a eles que Ele está vivo e presente no meio dos seus discípulos. A Páscoa, meu irmão, minha irmã, é a certeza de que o Senhor Jesus continua conosco nos nossos processos, ajudando-nos com a sua palavra e com a sua presença eucarística a entender a nossa história e a caminhar na direção da vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mundo. Bebemos da fonte.
No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, este é o tempo da Páscoa. O Senhor ressuscitou e nós com Ele. Isto haveremos de cantar, de viver, de saborear nestes próximos dias, nestas próximas semanas. Queremos, com a igreja, como igreja, na igreja, queremos celebrar este mistério fundante, este mistério fundamental, primário da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, a nossa pregação é vã, como ensinava Paulo. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens, porque não fomos capazes de entender e de penetrar o mistério de uma vida que avança e se esconde em Deus e que nos faz olhar, portanto, para além do mundo, para além da história, enxergando a história como o lugar inicial da nossa experiência de fé, e a partir desse lugar inicial nós vamos nos construindo como discípulos de Cristo até que mergulhemos no próprio mistério de Deus e possamos atingir lá a estatura de Cristo, como lembra Paulo aos Efésios. Por isso, meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo, nós somos lançados para dentro da Páscoa do Senhor Jesus, vivendo o Tríduo Pascal, onde o Senhor se dá a nós na palavra e na ceia da quinta, onde se oferece o seu corpo, o seu ser, o mistério da sua encarnação, oferece tudo isto na cruz, na cesta, e aí dá sentido e beleza e efeito à ceia que ele celebra com os seus na quinta. A ceia da quinta é exatamente entendida e ganha o seu sentido pleno na oferta do Senhor Jesus na cruz, naquela cesta da paixão. E esse mistério de amor, de entrega, tendo amado os seus, amou-os até o fim, como lembra o Evangelho de João, esse amor não pode ser apagado, esse amor não pode ser aniquilado, este amor não pode se perder. Na noite e no mistério de Deus que avança na direção do dia, do sol, do dia do Senhor, do domingo, do primeiro dia da semana, ali, naquela noite bendita, o Pai levanta o seu Filho da morte. O túmulo está vazio, aquele que vive não habita mais o túmulo, ressuscitou, como disse, e é esta palavra bonita e bendita que aqueles dois homens, chamados um pouco adiante de dois anjos, revelam, portanto, às mulheres, e elas acendem no coração o fogo e a chama da fé e anunciam aos apóstolos aquilo que os seus olhos contemplam como uma realidade do céu, realidade que aqueles dois homens expressam e que, portanto, eles se encarregam de plantar no coração daquelas mulheres a certeza de que o Senhor Jesus vive. E é isso que elas anunciam. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que nós vamos, de alguma forma, nesse caminho pascal, viver. O Senhor está vivo. O Senhor é o vivente. E ao longo dessas semanas pascais, serão 7 semanas, 7 domingos, até que chegue a ascensão do Senhor, e o domingo seguinte à ascensão, viveremos Pentecostes, o Espírito Santo que o Pai e o Filho derramam sobre a igreja que crê. Neste caminho pascal, vamos percebendo a presença do Senhor Jesus. Quando findarmos o Tríduo Pascal, ali, a partir daquele domingo da Páscoa da Ressurreição, começaremos uma oitava de Páscoa. Serão 8 dias até o próximo domingo. O domingo segundo da Páscoa
E aquele domingo, portanto, conclui a oitava. E nesta oitava pascal, nós a viveremos como uma única e mesma celebração, que se estende a partir da noite da vigília até o domingo seguinte, como uma única e mesma celebração, onde cantaremos o aleluia que alegra o nosso coração, porque o Senhor não está mais no túmulo. Ele vive, Ele vive. E chegados como igreja ao segundo domingo da Páscoa, chamado também de domingo da Divina Misericórdia, a partir dali avançamos também no caminho pascal. Haverá um caminho que nos levará, portanto, até a festa de Pentecostes. E nestas semanas que vão, portanto, do domingo pascal até Pentecostes, nós vamos nos perguntando nesse caminho: onde está o Senhor? O túmulo está vazio, Ele vive. Onde podemos encontrá-lo? Onde podemos vê-lo? Aqui mesmo nesse programa, se Deus quiser, haveremos de fazer um caminho pascal respondendo a essa pergunta. A cada domingo pascal, podemos perguntar e vamos responder: onde está o Senhor que não está no túmulo? Onde podemos vê-lo? Onde podemos estar com Ele? Então, aqui neste nosso programa, faremos um caminho pascal para enxergar com os olhos da fé o Senhor Jesus que vive no meio dos seus, reina e atrai a si os seus capazes de crer nele. Mas é muito importante, meu irmão, minha irmã, que percebamos que a fé pascal foi uma construção que a primeira comunidade, e nós também, vamos fazendo aos poucos, uma construção de fé. Uma construção de fé vivida também, digamos assim, no vacilo, na oscilação, onde avançamos e retrocedemos. É muito importante perceber nestes textos ao redor da Páscoa do Senhor, onde percebemos as primeiras reações das mulheres, dos 11, também dos discípulos outros, vamos percebendo que também ali, dentre aqueles que viveram com o Senhor, estiveram com Ele, viram seus sinais, ouviram sua palavra, presenciaram o túmulo vazio, também aí há uma construção espiritual desta certeza de que o túmulo vazio é sinal de uma nova forma de presença. Vamos nos encontrar com vários personagens que também revelam o nosso perfil espiritual. Vamos encontrar um discípulo amado, que juntamente com Pedro corre, mas porque ama mais, corre mais. Chega primeiro, respeitando o primado de Pedro, espera para que Pedro entre primeiro. Pedro entra, vê os panos. O discípulo amado entra depois, vê e crê. Há quem veja os panos e contemple de princípio não mais que a morte. Como Pedro, no texto de Lucas que ouvimos no primeiro bloco deste programa. Pedro corre, vê os lençóis, vê a morte, volta para casa admirado, não propriamente incrédulo, mas também não como aquele que, como as mulheres, entendeu o que aconteceu e já sai também como anunciador da novidade colocada sobre Jesus. Pedro também realiza o seu caminho de fé que aos poucos o leva à certeza do que acontecera com seu mestre. Tomé que duvida inicialmente, que exige provas, que exige o toque, que quer ver com seus próprios olhos. Tomé também representa muitos que estão no seu caminho de discernimento e de iluminação da fé acerca da ressurreição do Senhor. Os próprios discípulos, em outra ocasião, que têm medo do Senhor, que aparece no meio deles,
não consegue compreender que é o Senhor, que Ele está vivo, mesmo vendo os sinais da paixão, a ponto de Jesus, como lembra Lucas, pedir algo para comer, realizar a pesca milagrosa e só o discípulo amado é capaz de anunciar, é o Senhor. Portanto, percebam que a fé na ressurreição é um bonito processo de conversão que vai nos colocando diante da beleza, da grandeza e da certeza da vida nova que se põe sobre Cristo, aquele que amou até o fim, e esse amor foi assumido pelo Pai, e o Pai põe de pé o seu Filho, que levou ao extremo o seu amor pelos seus. Tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao longo desse caminho pascal, vamos juntos, vocês e eu, mais uma vez, visitando os textos bonitos que temos dos evangelhos, vamos construir também, renovar também a nossa fé batismal, a nossa fé na direção do Cristo que vive, e os textos bíblicos vão nos ajudar a perceber que o Senhor vive e está no meio de nós, agindo na igreja, no mundo e no coração de cada discípulo que crê. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, neste fecundo tempo da Semana Santa, vivendo o tríduo pascal com o Senhor, no hoje da nossa fé, no agora da nossa experiência de discipulado, quero convidar você vivamente a tomar parte nas celebrações destes dias. Quero convidar você a dar o melhor da sua fé, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vontade para viver com o Senhor o seu tríduo pascal. A quinta-feira da ceia do Senhor, do lava-pés, do mandamento novo, da instituição do sacerdócio. A sexta-feira da paixão, onde olhando para aquele que vemos levantado na cruz, possamos contemplar um amor que nos redime, que nos atrai e que nos seduz a Ele a ponto de sermos dele e de vivermos com Ele e por Ele. É a celebração da paixão e morte do Senhor na Sexta-feira Santa. E, sobretudo, você com a sua vela, onde quer que você esteja me assistindo ou me ouvindo, poder participar da grande e bela vigília pascal para celebrar com a igreja e na igreja a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus, que não está mais no túmulo porque ressuscitou e reina vivo. Tome parte, meu irmão, minha irmã, nessas celebrações. Tome parte na oitava de Páscoa que vem logo em seguida. Quem sabe você mesmo se dá esse presente de viver intensamente o tríduo pascal e a oitava de Páscoa. De modo que nesses próximos dias, até que chegue o segundo domingo da Páscoa, quando encerramos a oitava de Páscoa, você possa ter celebrado a Eucaristia, comungado Jesus presente e vivo ali naquela pequenina hóstia e saborear também dos efeitos e do poder e da força da ressurreição do Senhor. É um tempo de graça, é um tempo de bênção, é um tempo de força espiritual que nós não podemos desperdiçar
nem deixar de saborear. Então quero convidar você a gastar tempo, energia, vontade e fé na celebração do Tríduo Pascal e da oitava de Páscoa. Este é o convite mais importante. Mas também quero convidar você que vive aqui na cidade de Divinópolis, na nossa diocese, vocês que conheceram o padre Almir Pereira Lopes, que foi do nosso clero por um tempo, hoje voltou para a sua cidade natal, que está lá na diocese de Leopoldina, trabalhou aqui muitos anos na paróquia de São José Operário. Quero convidar você para vir celebrar com ele os seus 25 anos de sacerdote. No dia 22 de abril, ele vai estar aqui em Divinópolis, lá na paróquia de São José Operário, onde ele trabalhou, para celebrar com os amigos seus 25 anos de padre. Você é convidado dele e convidado nosso. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.